O segundo ponto, ele foi buscar ajuda. Foi, pois, e partiu. Né? O desenho vê que ele viajou bastante até chegar lá diante do rei de Israel. E quando chegou lá, o rei até espantou e disse: nossa, será que com aquela carta de recomendação, falou assim: nossa, você está querendo briga, né? Como é que eu sou Deus para curar? Não tem condição de eu curar, né? Aí o profeta vem e fala para ele, então, encaminhar ele até a casa dele, né? Mas aqui vamos ver que Naamã não só deu ouvidos àquela escrava, aquela pessoa simples, mas ele foi buscar ajuda. Ele colocou em prática aquilo que ele ouviu, o testemunho daquela menina. Naamã não se deixou abater por sua condição. Ele acreditou e, mais ainda, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Às vezes a gente pode até acreditar em certas pessoas o que ela está falando, né? No seu testemunho de fé. Nossa, que legal, né? Que bom. Ah, eu acredito, que coisa boa, né? Esse testemunho, né? Eu tenho fé, eu acredito. Mas aí fica por aquilo mesmo, a gente fica paralisada, a gente fica na inércia, né? E a gente não consegue dar o outro passo, né? Diante daquilo que vem nos acontecendo muitas vezes, né? A gente não consegue levantar e buscar a face desse Deus, buscar ajuda, como fez esse comandante. Mateus 4,16 diz: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Haverá momento em que nós precisamos, sim, desse socorro, momento de crise, momento de doença, de adversidade na nossa vida, momento de decepções, momento de luto, momento de uma doença, né? Então a gente precisa, além de chegar diante de Deus para receber graça, que é a nossa salvação, nós precisamos chegar diante de Deus, como fez Naamã, para buscar essa cura. Ele pedia uma cura do seu físico. Podemos estar pedindo uma cura do nosso físico, uma doença, mas pode ser tantas outras curas, emocionais, psicológicas, né? Tanta coisa que pode estar nos afligindo, e a gente às vezes acredita, crê, tal, que bom, até dá ouvidos, mas não busca ajuda. E ali o profeta representava o próprio Deus, era a boca de Deus, né? O profeta, no caso ali, Eliseu, estava representando Deus, era a boca de Deus para aquele povo. Então ele resolveu buscar ajuda, coisa que nós também precisamos, né? Reconhecer. Às vezes tem gente que fala assim: para que eu vou buscar ajuda, né? Ah, eu tô desse jeito aqui, mas tá bom do jeito que eu tô. Um dos problemas que eu vejo muitas vezes, a pessoa tem um problema às vezes emocional, psicológico, e não cair num psiquiatra, num psicólogo, né? Como o nosso pé fica doente, o nosso coração, a nossa mente, a nossa cabeça também às vezes passa por dificuldades e problemas, temos crises e precisamos buscar ajuda. Então, em todas as áreas, em todo sentido, precisamos nos levantar, nos posicionarmos e buscarmos ajuda. A gente sabe, a gente viu que Naamã era um guerreiro muito valente, um homem de posição, mas ele foi humilde, tá? Nesse momento ele fala: eu vou lá, estou reconhecendo aqui que eu preciso de ajuda, eu estou leproso, eu tenho minhas limitações, né? Mas ele buscou ajuda. Então nós precisamos também, nas nossas dificuldades, sermos humildes, reconhecer nossas dificuldades, nossas limitações, não julgar que somos maiores ou melhores e não precisamos de ajuda, né? Às vezes o orgulho, a indignação quer falar mais alto. Foi o caso de Naamã aqui, né? A gente vê uma atitude de humildade, mas lá aconteceu um problema que Naamã não esperava que ia acontecer. Porque vocês viram no texto que Naamã esperava assim uma cura espetacular, né? Que o profeta viesse recebê-lo com um tapete vermelho, né? Então ele estava ali, ó, esperando algo assim. O versículo 11 diz que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Olha só,
Naamã ainda não considerava o Deus do profeta Eliseu o Deus dele, né? Ele foi ali buscar essa cura e ficou indignado, né? Porque ele esperava que ele invocasse o nome do Senhor, que ele moveria a mão sobre o lugar afetado, sobre aquelas feridas, e curasse ali a lepra. Uma coisa espetacular, esplendorosa, né? Uma coisa assim incrível. Estava tudo ali já preparadinho, né? E muitas vezes acontece isso também, viu? A gente quer algo de Deus, a gente pensa que tem que ser desse jeito, né? Ai, tem que falar em línguas, tem que fazer aquilo outro, tem que ser profeta que cura, que não sei o quê. Deus cura através das profetas, das pessoas, né? Mas a gente tem que saber esperar em Deus, reconhecer que Deus a gente não manipula. Mais ou menos isso, né? Porque ele tinha levado vários presentes, né? Imagine só, prata, ouro, roupas finas, a carta do rei, símbolo aí tudo da riqueza daquele homem, do status. Mas Eliseu nem o recebeu. Só, Eliseu nem saiu lá fora para receber o comandante do exército do rei da Síria. Que coisa, né? Poxa vida, ninguém reconhece o que eu faço, né? Ninguém vê o que eu estou fazendo. Eu sou formado, eu tenho título, né? Então, Eliseu manda ali esse mensageiro, e ainda por cima, manda ele banhar 7 vezes num rio limpinho, bonitinho, né? Grande, foi isso? Manda ele se banhar, irmãos, no rio barrento, Rio Jordão, rio de águas turvas, pequeno, né? E aí ele fala, os rios de Damasco eram mais limpos e maiores, melhores. Porventura eu não poderia ter feito isso lá na minha terra? E saiu dali furioso, batendo os pés, né? Umas vezes muita gente, ou até nós podemos fazer isso, né? Indignado, furioso. E foi isso que Naamã fez.